Então, estamos dando início à nossa segunda aula do módulo 3, a nossa formação em reabilitação neuromuscular, complexo do ombro e coluna cervical. Esse módulo é um módulo assim, ó, que é o segundo na nossa hierarquia de prioridades, né? Porque o primeiro, sem sombra de dúvida, é quadril e tronco, né? Os problemas relativos a dores lombares, dor no quadril, aquela história toda que a gente já sabe. Mas no segundo lugar, assim, ó, grudado no quadril e no tronco, vem problemas no complexo do ombro e coluna cervical. Esse módulo é basicamente direcionado, sim, para problema postural, né? O que é uma postura ideal? Existe postura ideal? As disfunções, dor no ombro, dor na cervical, enfim, esses todos os problemas que acometem essa região, inclusive problemas na ATM, com a gente consegue dar uma ajudada nas pessoas na ATM, problema de disfunções na ATM. Vamos lá. Uma janela. Este aqui. Vocês estão vendo aí como é que está a situação? Está tranquilo? Bom, então nós vimos na aula anterior, nós vimos toda essa parte aqui da escápula, né? Anatomia clássica da escápula. E agora, hoje, nós vamos começar a partir daqui, que é da coluna cervical. Então, a coluna cervical é composta dessas 7 vértebras, né? Sendo que as duas primeiras têm 2 nomes específicos, né? A atlas e a axis. E a axis tem uma protusão óssea chamada processo odontoide, que permite a rotação da atlas sobre a C2. Para quem tem a cervical perfeita, que não é o meu caso, né? A minha cervical é completamente travada. Então, esses são os ângulos normais que a gente pode esperar, tanto de extensão quanto de flexão, rotação para os lados, né? E flexão lateral. Essa questão da cinesiologia e da mobilidade da coluna cervical está intimamente relacionada com a presença ou a ausência da curvatura da coluna cervical. Eu, por exemplo, tenho retificação cervical e, secundariamente a essa retificação, eu desenvolvi uma baita de uma panartrose na minha cervical e hoje tenho ela bastante limitada. Tá? Nós já vamos ver mais adiante essas questões de como que o tórax também se influencia na questão da mobilidade aí. Uma questão importante para a gente fazer a diferença é entre flexão capital e flexão cervical. Extensão cervical e extensão capital. Então, os flexores capitais são aqueles músculos bem fininhos aqui, profundos no pescoço, que é ao longo do pescoço, ao longo da cabeça, além dos supraioides. E os flexores cervicais é o esternocleito e os escalenos. Os extensores capitais são os suboccipitais e os esplênios, e os extensores cervicais atuam também os esplênios, além dos paravertebrais, que é o longuíssimo da cabeça, o senoespinhal da cabeça. Bom, uma outra estrutura importantíssima aqui na coluna cervical é o desfiladeiro torácico. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. O desfiladeiro torácico. O desfiladeiro torácico ele é composto por 3 espaços. O espaço dos escaleno, triângulo escaleno, o espaço costocavicular e o espaço subaracnoide, subaracóide. O plexo braquial, gente, ele é uma estrutura super importante para nós nesse módulo,
e também no módulo 5. Por quê? Porque problemas nessa região anatômica, elas é de difícil diagnóstico diferencial. Tá? O plexo braquial, ele tanto pode ser pinçado por degenerações discais, ou seja, né, uma radiculopatia na cervical, lá por protusão, por hérnia, quanto por facilitações, contraturas aqui no desfiladeiro torácico, né? Principalmente aqui no triângulo interescaleno, é o primeiro lugar onde dá problema, né? Mas também no subcoracoide também dá muito problema ali, tá? Em função do peitoral menor. E muitas vezes é difícil fazer um diagnóstico diferencial, né? O sintoma que as pessoas têm varia enormemente, né? Quando ocorre um pensamento ou uma compressão periférica desse plexo braquial, né? A pessoa pode ter parestesia, a mão fria. Agora, quando a pessoa tem, né, edema no braço, quando a pessoa tem uma cor arroxeada no membro, né? Quando a pessoa tem perda de força, aí vocês têm que desconfiar que o problema pode ser uma radiculopatia. Eu vou ter que interromper aqui o compartilhamento, que tem, acho que alguém entrando aí. Deixa eu ver. A Malu. Oi, Malu. Voltando. Voltando, pessoal. Então, essa é uma estrutura super importante para nós aqui, tanto aqui no módulo 3 quanto no módulo 5. Vou voltar aqui com a canetinha. Bom, o modelo de estabilização que a gente utiliza aqui é o mesmo modelo lá do Paul Rhodes, que ele utiliza, né, para o complexo do ombro também, que é a atuação dos sistemas locais e o sistema global para a estabilização da coluna cervical. Então, a ativação coordenada, né, tanto em intensidade quanto em momento, né, temporização, desses dois subsistemas promove a estabilização da coluna cervical. Quem é quem? Né? O sistema local, o principal carinha, né, do sistema local são os multífidos, né? Os multífidos, eles têm uma função proprioceptiva fundamental, né? Claro, além da estabilização intersegmentar, né? Que aí ele recebe a ajuda de todos esses sinergistas aqui, né? Os intertransversários, né? Os interespinhais, né? Os rotadores. Mas o multífido é o principal carinha responsável pela propriocepção, tá? Ainda no sistema local, na região anterior, nós temos, então, o longo da cabeça e o longo do pescoço, e na região posterior, como já falamos, multífidos, os occipitais, semiespinhais e os longuíssimos, que fazem parte dos eretores da coluna. O detalhe é aquele, né, pessoal? A inibição dos flexores cervicais profundos é uma epidemia hoje aqui, né? E é a principal razão que nós vamos tratar as pessoas. As pessoas têm os flexores capitais profundos, né, inibidos, em função da facilitação desses carinhas aqui, principalmente, né, principalmente aqui da região occipital, que são esses aqui, né? Então, a gente tem o reto da cabeça posterior, deixa eu ver, reto posterior maior da cabeça é um azulzinho, tá? Esse aqui, reto posterior da cabeça. Reto posterior menor é esse aqui. O oblíquo superior é o verdinho.
E o oblíquo inferior é esse marronzinho aqui. Esse pessoal aqui é campeão de estar facilitado e a principal causa de dor de cabeça, dor cervical, dor nos olhos. Dor nos olhos, sim, sim, sim. Os olhos estão conectados a esses músculos e quando a pessoa eleva o olhar assim para cima ou para os lados, quando sentir dor nessa função, pode ir atrás que vai estar uma rocha, sem dúvida nenhuma. Como é que a gente faz a ativação dos flexores capitais, tá? Esse é um paciente que tinha vários problemas, ele tem cifose, o ombro dele, ele jogava tênis, ele teve um ombro destruído porque tinha um acrômio dele, o teto do acrômio dele era ganchoso, teve que fazer cirurgia, eu levei um ano para recuperar ele. Foi um caso bem desafiador. Mas a ativação dos flexores capitais é feita dessa forma aqui, né? Você pede para a pessoa baixar o queixo bem e levantar minimamente a cabeça do apoio. Como ele tem cifose torácica, a apresentação dele é essa aqui, já está um pouquinho em extensão, mas observe que eu coloquei um travesseirinho ali embaixo da cabeça dele, tá? Mas é o que eu tinha ali na academia naquela época era isso aqui, mas a cervical não deve ficar nesse grau de extensão aqui, tem que ficar mais neutra, tá? Ainda no sistema global, na parede anterior e medial, nós temos o esternocleidomastoide, os escalenos e o grupo homoiodel. E na parede posterior, o elevador escapular, o trapézio, os esplênios e os longuíssimos, né? E os semiespinhais, que são todos esses carinhas aqui, ó. O elevador escapular, o esplênio cervical, o longuíssimos, esplênios da cabeça, todos esses aí. Bom, de todos os músculos que a gente tem aqui na região cervical, o esternocleido, gente, assim, ó, é o campeão de problema, né? Porque esse carinha, quando ele está facilitado, ele coloca a cabeça em protração anterior, né? Em anteriorização cervical. Quem faz isso é a facilitação dele, ó. E quando isso aqui acontece, em função do uso de tela, em função do uso de computador, a gente tem muito problema na região cervical. Protração cervical é uma condição comum de ocorrência se o estômago estiver facilitado, exatamente, isso aqui. Quem são os sinergistas do esternocleido? Pelo trilho anatômico do Thomas Mears, né? É a linha anterior superficial, tá? Mas no segmento superior aqui, né? Acima da pelve. Então temos o reto abdominal, os psoas e demais flexores do quadril. Os antagonistas do esternocleido, se o esternocleido faz flexão cervical, são os extensores cervicais, né? Os esplênios, a função dele é estender e retrair a cervical, tá? Então, essa função de retração cervical, ela é muito importante. A gente usa muito a retração cervical. Retração cervical é que eu uso o termo, deixa eu ver se fazer aqui, ó, eu vou falar sobre ele aqui. Retração cervical é o que essa paciente está fazendo sob carga aqui, que nós chamamos aqui para a figura de linguagem é a torta na cara, né? Imagina o bonequinho do desenho animado quando recebe uma torta na cara. O que ele faz? Ele faz isso. Ele faz retração cervical e para fazer a retração cervical a gente ativa os esplênios. A gente usa muito isso aí. Essa ativação também pode ser feita em decúbito ventral, na maca, até mesmo só com o peso da cabeça da pessoa, ou você pode fazer uma carga manual ali, dá para fazer de várias maneiras. Nós vamos ver isso na prática. Os escalianos, como a gente já viu, né? Os escalianos aqui, ó, entre o escaliano anterior e o escaliano medial passa o plexo braquial.
E esses carinhas, junto com o esternocleidomastoide, são os campeões de facilitação aqui, os campeões de gerar problema na região cervical. A gente tem que ter um certo cuidado para fazer a liberação miofascial nessas estruturas por causa do próprio plexo braquial, né? Mas não precisa ter medo, é tranquilo, não acredito que vocês vão ter alguma dificuldade maior em fazer liberação miofascial aqui na região cervical. Vocês vão ver que a nossa técnica de fazer liberação miofascial nessa região com a mão, eu gosto de usar as falanges intermediárias aqui, dessa forma, né? na cervical da pessoa. Também dá para usar aranha de acrílico, algumas vezes, especialmente nos homens, né, com mais massa muscular, muito duro, muito tenso, às vezes não entra com o dedo, né? Tem que usar realmente uma aranha de acrílico com uma cabeça pequena ou média ali. Os sinergistas e antagonistas dos escalianos são aqueles carinhas da linha anterosuperficial e da linha lateral, né? Porque os escalianos e o esternocleidomastoide estão aqui, né? Os esplênios estão aqui. Aqui estão eles também, né? Então, são todos os carinhas da linha anterior e da linha lateral, principalmente aqui, né? Do quadril para cima, do quadril para baixo, não, né? Vamos então já para a anatomia funcional desse bloco anatômico aqui. Vocês já estão carecas de saber, né, que nós aqui na R2FT utilizamos os subsistemas do core e os trios anatômicos Thomas Mias como modelo de anatomia funcional. Mas para este bloco aqui, do módulo 3, nós temos dois subsistemas do core que são muito importantes. Nós não vamos rever todos os 5, não há porquê. É esse carinha aqui. É o subsistema oblíquo posterior e o seu antagonista, o subsistema oblíquo anterior. Vocês já vão entender por quê, tá? Já vão entender por quê. Bom, subsistema oblíquo posterior, formado pelo grande dorsal e o glúteo, né? Contralateral, formando um X aqui, né? Estabilização da cadeia cinética posterior, estabilizando a articulação sacroiliaca, muito importante. Responsável pela transferência de força entre membro inferior e membro superior. E responsável pelo movimento de puxar, né? A conexão do subsistema oblíquo posterior com o braço é explicado através das linhas dos braços. Porque nós temos aqui a linha superficial anterior, que é essa aqui que eu estou marcando, é composta pelo peitoral, os flexores, e observem aqui atrás, ó, o grande dorsal. O grande dorsal. Então, essa aqui é que é a conexão do subsistema oblíquo posterior com essa linha, as linhas dos braços aqui. E numa situação concreta clínica, ó, esse paciente aqui, ele sofria epicondilite medial. Observe o que é as costas desse homem, né? Isso aqui não é fisiculturista nem aqui, nem na China, né? Isso aqui é aquele famoso marombeiro de academia que gosta de treinar só peito, bíceps, ombro, né? Mais nada. Então, o glúteo dele inexiste, coxa inexiste, o dorsal dele tem essa construção esquisita aqui em cima. Então, vocês podem ver que o subsistema oblíquo posterior desse homem aqui não tem, né? Não tem subsistema oblíquo posterior. E se vocês observarem aqui, ó, esse subsistema oblíquo posterior, ó, subsistema oblíquo posterior, ele está conectado com o epicôndilo medial. Nós vamos ver isso depois melhor lá no módulo 5, né? Mas então a conexão é essa, esse cara aqui tem epicondilite medial porque ele não tem esse subsistema aqui funcionando, tá? Simples assim.
Como é que a gente ativa o subsistema oblíquo posterior? Perdigueiro, né? Primeiro nível de ativação é esse carinha aí. E, naturalmente, que se nós falamos do subsistema oblíquo posterior, nós também temos que falar do anterior, né? Que é o antagonista dele, formado pelos adutores e o oblíquo externo contralateral. Como é que a gente avalia isso aqui? Palpando. Palpando. Vocês vão palpar aqui os adutores e o oblíquo externo contralateral. Vocês vão ver se isso aqui tiver, se esse subsistema tiver com problema, isso aqui vai estar reativo e isso aqui também vai estar reativo. Então, como ele é antagonista do subsistema oblíquo posterior, as funções dele são muito semelhantes à do subsistema oblíquo posterior. Ele também estabiliza a cadeia cinética anterior, também transfere a transferência de força, né, do membro para o membro superior, só que esse aqui empurra, né, e também faz os movimentos de rotação ou estabiliza o tronco na força de antirrotação, né, para evitar que ocorra a rotação. Então, ou ele produz a rotação, é um sinergista disso aí, ou evita que ocorra a rotação. O resumão, né, subsistema oblíquo posterior, o posterior e o anterior, posterior glúteos e o grande dorsal contralateral, e o anterior, os adutores com os oblíquos. Esse slide aqui fica bem claro, né? Nos trilhos anatômicos, a linha anterior profunda, ela se destaca nos problemas da cervical. Se vocês observarem nessa linha aqui, ó, a quantidade de músculo aqui na região cervical, que é sinergista, desses aqui de baixo, é expressiva, né? É expressiva. Então, a gente tem os masseter, nós temos os temporais, nós temos o grupo ioideu, nós temos os esternocleido, nós temos os escaleno, nós temos um monte de gente. Eu vou dizer todos. Todos os músculos cervicais estão linkados com essa linha aqui. E o que isso aqui importa, gente, para nós, tá? Aqui estão os componentes deles, né? Então, olha aqui, ó, tem o psoas, tem o ilíaco, o assoalho pélvico, diafragma, mediastino, escaleno, infrasuprioide e os temporais. Além do masseter. Que mais importante aqui para esse módulo é a ventilação, né? E estabilização cervical. Ventilação e estabilização cervical, para esse módulo aqui, né? Quando esse subsistema aqui está facilitado, o que acontece? Pode dar bruxismo, pode dar cervicalgia, pode dar enxaqueca, das disfunções pertinentes aqui ao módulo 3, né? Claro, tem todos esses outros problemas aí também, né? Mas é muito, muito comum. Eu peguei já 2 casos, um de um camarada, né? Eu contei, acho que essa história para vocês, o cara veio para cá com enxaqueca, aqui na cervical ele não tinha absolutamente nada, nada não, tinha nada facilitado aqui, mas ele tinha sofrido vários acidentes de carro, cirurgias no abdômen, então o abdômen do cara era protuso, assim, todo cheio de cicatriz, todo retalhado, nada ali estava funcionando bem. E quando eu testei o adutor do cara, botei o dedo no adutor do cara, o cara saltou uns 30 centímetros da maca. Então, eu comecei a fazer por aqui, pelos adutores, e resolvi o problema dele. Um outro caso interessante que eu tive, misterioso, foi de uma moça também com dor na cervical e no braço, que eu também estava com uma brutal dificuldade para resolver.
A peculiaridade desse outro caso, esse caso eu tenho certeza que eu não contei porque é recente, é o manejo da paciente. O manejo da paciente. Gente, assim, ó, a coisa mais frustrante para mim é quando o paciente vem com uma anamnese, uma queixa desse tamanho, assim, ó, porque eu tenho dor horrível, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá, aí você vai examinar e a pessoa assim, né? Não manifesta nada, não fala nada. Eu digo, olha, tu tem que me ajudar, tu tem que manifestar, tu tem que saber, me dizer onde é que tem, onde dói. E a pessoa, por uma razão ou outra que eu não descobri, ela tem uma brutal dificuldade de comunicação, assim, sabe? Então foi bem difícil. Eu levei 3 sessões até chegar à conclusão de que o problema dela realmente vinha daqui. Aí quando eu comecei a trabalhar pessoas e os adutores, eu resolvi o problema dela. Deixa eu ver aqui só um pouquinho que eu vou ter que interromper de novo. Alexandre. É o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? Oi, tudo? Agora, o que eu fiz aqui? Vou parar a apresentação. Vamos de novo. A outra linha, as outras linhas, né, fundamentais aqui para nós tratarmos os problemas do ombro e da cervical são as linhas dos braços. Isso porque todos os músculos que fazem a estabilização da escápula no tórax, né, estabilização escápulo-torácica, assim como a estabilização glenomeral, estão embutidos nas linhas dos braços. Então, essa é uma grande diferença aqui do nosso método para as demais abordagens terapêuticas, né? Porque vocês vão ver ali na prática, a pessoa quando chega com dor cervical ou dor no ombro, a gente começa a examinar ela, deixa eu pegar a canetinha novamente, a gente começa a examinar ela a partir do diafragma. A gente vai examinar todos esses músculos aqui, não só os da região cervical, não só aqui o manguito, mas a gente vai ter que olhar o tríceps, olhar os bíceps, os flexores, extensores, e não esquecendo dos músculos da mão, da região tenar, da região hipotenar, que é onde essas linhas terminam. Então, isso aqui, gente, é um grande diferencial do nosso método para tratar as disfunções, os problemas, as dores dessa região anatômica. Tá? Tem que olhar tudo isso aí. Que é o que eu disse, o que está escrito aí foi o que eu falei, acabei de falar, né? Os braços possuem 4 linhas, cuja ação sinergista desses músculos se mescla com a ação do manguito, né? Então, não dá para separar funcionalmente o manguito rotador, por exemplo, de um manguito rotador interno, por exemplo, de um peitoral, de um dorsal, né, de um pronador. Não dá. Tem que ativar. Quando for ativado, tem que ativar todos eles. Né? A gente vai ver isso lá na prática depois. Quem é quem nessas linhas aí, né? Então, nós temos aqui a parte anterior, linha superficial, linha anterior e linha posterior. Linha anterior superficial, linha anterior profunda. Né? A linha anterior superficial passa aqui, então, tem o peitoral, o grande dorsal, o intercepto do braço, né, que é aquela região ali entre o bíceps e o tríceps, indo para os flexores do carpo, terminando na superfície palmar.
E a linha anterior profunda é o peitoral menor, o córax, o braquial, o bíceps, né? O periósteo radial, terminando aqui na região tenar. Então, essa linha aqui é uma linha campeã de dar problema, tá? Porque esses carinhas aqui, né, principalmente o peitoral menor e o córax, quando eles estão facilitados, o que que eles fazem no ombro? Inclinação anterior, né? Dando a discinesia escapular, apresentando o bordo escapular inferior, fica descoladinho, ou bastante descolado, do gradil costal, né? E a linha... Peraí, aqui. E as linhas posteriores, né? A linha superficial posterior e a linha profunda posterior. Observem o quão extensas são as ligações miofasciais aqui dessa linha, gente. Então, tem lá os esplênios, né? A linha superficial, né? Os esplênios, o elevador escapular também tá junto essa parada aqui. Essa aqui não, dessa aqui não, né? Aqui está o elevador. Ó. O esplênio, o trapézio, o 1, o 2, o 3, o deltoide, o septo intermuscular lateral entre o bíceps e o tríceps. Esse aqui é o septo lateral e aqui é o septo medial, né? Aqui é o septo lateral. O grupo extensor do carpo. E a linha posterior profunda, então aí sim tem o elevador escapular, o romboide, o rotador externo, tá lá ele aqui, ó, supra, infra, redondo menor, o tríceps. É muito, muito comum isso aqui, tá tudo empedrado, cheio de problema, né? Periósteo ulnar, terminando na região hipotenar. Quais são, então, os padrões compensatórios quando essas linhas estão disfuncionais? Quando as linhas anteriores estão facilitadas, o que que a gente pode esperar encontrar, então, gente? Inclinação anterior do ombro, anteriorização cervical, retificação cervical, dor nos ombros, dor cervical, dor de cabeça e túnel do carpo também. E uma vez que essas linhas estejam facilitadas, as linhas posteriores estarão inibidas, né? Causando exatamente os mesmos problemas. Com as linhas anteriores inibidas, o que que a gente pode encontrar? Epicondilite medial, porque se esses caras aqui, eles não estão fazendo o trabalho deles, que estão inibidos, a tensão vai espirrar em alguma parte do trilho a montante, né? E dor nos antebraços também. Por conseguinte, né? Porque esses caras aqui vão trabalhar mais porque esses aqui estão inibidos. E se essas linhas aqui estão inibidas, as linhas posteriores estão facilitadas. Então, pode esperar lá, né? Epicondilite lateral, perda de mobilidade cervical, porque essa musculatura aqui facilitada impede uma mobilidade adequada. Naturalmente, se isso aqui está facilitado, dor de cabeça, dor cervical, dor interescapular, por causa do romboide, e perda de mobilidade torácica, porque isso aqui fica tudo empedrado. Tórax e a influência na mobilidade escapular. Essa é uma situação que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente está fazendo a avaliação do paciente, né? Como que se apresenta o tórax dessa pessoa? Eu, por exemplo, sou um cara que tenho cifose torácica e já é uma adaptação anatômica, não tem volta a minha cifose torácica. Como conseguinte, eu tenho retificação cervical, tenho restrição de mobilidade
na articulação glomerular. Eu estou cheio de restrição de mobilidade. Aí que tá. Então, nós vamos ver onde é que a gente pode ajudar as pessoas e onde não dá mais para ajudar as pessoas. Tá? Linkado, né? Ligado à questão da mobilidade torácica, está a mobilidade do ritmo, a mobilidade da escápula, que a gente chama de ritmo escápulo-humeral. Ritmo escápulo-humeral é uma modificação, um deslocamento sincronizado entre o húmero e a escápula. Tipicamente, para cada 2 graus de abdução do húmero, a escápula tem que se mexer um pouquinho. Tá? E essa situação ela pode ter problemas. Quando que vai ter problema? Em casos de cifose torácica e em casos onde a escápula é presa ao gradil costal. A gente faz esse teste aqui, né, de tentar deslocar posteriormente a escápula e tentar colocar pelo menos uma falange e meia para dentro do bordo medial da escápula. Quando a gente consegue enfiar uma falange e meia, tá ok, tá fisiológico. Mas nesse indivíduo aqui, ó, tem como não entrava o dedo ali em hipótese alguma. E esse paciente aqui, ele tinha déficit de rotação externa, tinha dor no ombro, dor cervical. Esse homem aqui estava num grande sofrimento. A outra situação é quando a gente consegue enfiar mais de uma falange e meia para dentro do bordo medial. Aí nós temos uma escápula solta no gradil costal. Mas, entre uma escápula solta e uma escápula presa, eu ainda fico com a escápula solta. Né? A presa incomoda mais do que essa aqui. Né? E essa aqui é fácil, relativamente fácil. Fácil nunca nada é, né? Mas é bem mais fácil de tratar do que esse indivíduo aqui. Até porque esse cara aqui é um cara já de 53 anos e esse aqui é um pré-adolescente. Mas existem também coisas cabulosas pela frente aqui que vocês irão enfrentar. Este caso dessa paciente, gente, aliás, essa paciente aqui que eu enfrentei, gente, eu tenho que admitir para vocês, esse caso aqui foi um caso que eu fracassei. Tá? Eu fracassei. Essa mulher aqui tinha não só esse problema aqui, porque se vocês observarem, ó, essa escápula direita dela estava presa no gradil e essa aqui solta. Isso aqui é uma discinesia de classe 2. Né? Todo o bordo medial aqui está descolado do gradil, não é a pontinha lá, não. Todo o bordo medial aqui, uma discinesia de classe 2 de um lado e do outro grudada, né? Presa no gradil costal. Mas, além disso, essa mulher tinha problemas no quadril, problemas ventilatórios. Não consegui ajudar ela. Psiquiatra. Quais as implicações do ritmo escapulo-humeral corrompido? Isso aqui é uma situação muito comum de se ver nas academias, né? Pré-adolescentes, 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, numa academia de musculação, tendo discinesias escapulares importantes, né? E aí essa menina vem e pede para você assim, professor, eu quero ficar com os ombrinhos assim, as costinhas assim, os ombrinhos assados. Tu vai dizer o que para ela? Se minha filha, se eu te der trabalho de ombro com essa brutal discinesia aqui que você tem, eu vou moer o teu ombro, eu vou causar um dano grave no teu ombro. Eu não vou fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos te arrumar primeiro essa postura, tu vai ver como vai cair bem, como vai fazer bem para a tua postura, e tu vai ficar muito mais bonita se nós trabalharmos a tua postura do que ficar fazendo trabalho de hipertrofia em cima de uma situação como essa aqui. Mas, infelizmente, essa conversa não existe nunca na academia, né, pessoal? Os colegas tocam chumbo em cima disso aqui mesmo. Como eu estou cansado
corrijo, como eu estava cansado, porque agora eu não vejo mais essas barbáries, né? Mas era assim que funcionava o negócio, assim que funciona o negócio ainda hoje, tá? Então, pelo menos vocês aqui, né, o pessoal aqui do meu grupo, da R2FT, vocês não vão fazer isso, né? Vocês vão sempre ter um olhar clínico para os alunos de vocês. Vocês vão olhar, não, espera um pouquinho, eu não posso dar supino para esse cara porque a escápula dele está presa. Não posso dar pressão de ombros ou elevação lateral para essa menina porque tem um tal de cinesia escapular. Então, essas são as considerações que eu queria que vocês levassem, né? Porque o risco é tendinopatia do supraespinhal e depois, né, mais tarde, rompimento parcial ou total do supra. Bom, existe toda uma definição técnica com relação ao que é o posicionamento escapular fisiológico, né? Que é isso aqui, né? 2 polegadas, a escápula tem que estar 2 polegadas da linha medial, internamente rotada, né? 30 a 45 graus, rotada superiormente 10 a 20 graus, enfim, uma série de parâmetros, mas vocês não vão estar com um goniômetro ali, com uma régua para medir, tá? Isso aqui não tem a menor aplicação clínica, essa definição. O que a gente olha é isso aqui, tá? Esse menino aqui tem um encaixe escapular perfeito, tá? Perfeito. Aí você dizer, tem um pouquinho de assimetria aqui no dorsal. Isso aqui vai se corrigir depois com o amadurecimento dele, não é problema nenhum, mas a escápula dele, ó, tá bem assentadinha no gradil aqui. Que é isso aqui, ó, quando o bordo medial da escápula encontra-se assentado no gradil costal e próximo da coluna, né? E quando o ritmo escapulohumeral encontra-se preservado. Aí você vai fazer o testezinho, como a gente vai fazer na prática lá, e vão ver que o ritmo escapulohumeral está preservado. Então, o que nós temos assim, né? O posicionamento escapular fisiológico e o não fisiológico. O que caracteriza um posicionamento escapular fisiológico? Retração escapular, inclinação posterior e rotação externa. Logo, o posicionamento escapular não fisiológico é o oposto, né? Protração cervical, inclinação anterior e rotação interna. Claro que não é necessário tudo isso aqui acontecer ao mesmo tempo, como é o caso dessa moça aqui. Pode ter uma dessas coisas. Normalmente, protração, normalmente o que mais aparece é a inclinação anterior. Tá? Inclinação anterior é direto. Rotação interna já não é tanto, mas inclinação anterior é direto, porque a inclinação anterior é causada pelo peitoral menor e pelo córaco, né, facilitados. Vamos retomar um pouquinho aqui aquelas questões lá do módulo 1, né, que é o desequilíbrio muscular, porque como nós já falei na introdução dessa aula aqui, esse módulo ele fala sobre problemas posturais, né? A gente está vendo aí. Então, a gente tem que retomar um pouquinho essa questão do desequilíbrio muscular. Né? Desequilíbrio muscular ele pode ocorrer tanto como resultado de uma disfunção neuromuscular, quanto de uma adaptação. E o desequilíbrio pode ser tanto adaptativo, quanto patológico. Ele vai ser adaptativo quando não provém de trauma, quando promove adaptações funcionais, normalmente são adaptações específicas de esportes, né? E normalmente são indolores, porque já ocorreram adaptações. Mas as disfunções podem ou não se originar de trauma, também promove adaptações funcionais, mas estão sempre associadas com disfunções e, portanto,
normalmente são dolorosos. Então, uma situação estressante, né, com o passar do tempo, estresse nas estruturas musculares, né, musculotendíneas, com o passar do tempo, rapidamente se transforma em uma disfunção. E essa disfunção, com o passar de muito tempo, passa a ser uma adaptação. Entrando um pouquinho mais a fundo nessa questão do desequilíbrio muscular, porque vocês vão ver muitos atletas de algumas modalidades que têm desequilíbrios adaptativos que são necessários para a prática do seu esporte, como é o caso, por exemplo, dos jogadores de beisebol, né, que apresentam uma rotação externa muito maior do que a rotação interna. É um desequilíbrio, mas é adaptativo e eles precisam disso. Mesma coisa acontece com os jogadores de vôlei. E aqui eu trago o Michael Phelps. Olha que coisa linda que é a postura do homem, né? E olha o que nadava esse homem, né? Será que ele ia nadar melhor se a gente tentasse corrigir isso aqui? Claro que não, né? Provavelmente não. E essa situação aqui acontecia, né? Porque é uma adaptação do nadador. O nadador ele utiliza muito dorsal e peitoral, né? Que vão botar o ombro para frente. Tem como, né? Então a gente não deve intervir nisso aí também. Eu, por exemplo, né, levantamentos básicos, né? O pessoal do powerlifting, né? Nós temos uma formação neuromuscular voltada para gerar estabilidade nos levantamentos, tanto supino, quanto terra, quanto agachamento. Então, esse condicionamento neuromuscular, né, e a força de estabilização que a gente tem que fazer e tudo mais, causam adaptações também, causam desequilíbrios musculares e respostas adaptativas, né, no sentido de perda de mobilidade. Então, é muito comum encontrar perda de mobilidade nesses atletas aqui. O desequilíbrio muscular se torna, então, patológico quando causa dor e prejudica o rendimento. Aqui a gente tem que intervir. Tá? Por exemplo, as pessoas que passam muito tempo sentadas, né? É uma situação clássica. Quando o desequilíbrio muscular causa dor ou dificulta a execução de um exercício. É onde nós vamos entrar. E aqui a diferença, né, entre uma disfunções neuromusculares de adaptações. As adaptações vão sempre acontecer em pessoas de maior idade e as disfunções nas pessoas mais jovens. E essa moça aqui, se vocês pedirem para ela ficar na posição normal, ela vai ficar, ela vai conseguir ficar, mas esse senhor aqui, assim como eu, nem a pau, né? Então, resumindo, né, disfunção. Condição resultante do desequilíbrio entre o nível de ativação dos músculos e é reversível pelas técnicas aqui que a gente utiliza de reabilitação neuromuscular. Já as adaptações, elas ocorrem através da adaptação, ou seja, espessamento do endomísio, perimísio, em função da proliferação de colágeno resultante da tensão que é aplicada nos tecidos pelo tempo que ocorreu o problema da disfunção, né? Acaba transformando em uma adaptação. A tensão é um estímulo à proliferação de colágeno. Os fibroblastos, né, eles são sensíveis à tensão. E é uma condição irreversível, pelo menos para nós aqui, por técnica neuromuscular, isso aqui não dá para mexer. Postura ideal, entre aspas, versus disfuncional. Não existe postura ideal. A postura é uma atitude dinâmica que o nosso corpo se posiciona, responde em função dos estímulos gravitacionais que a gente está recebendo em um determinado momento. Mas, se não existe postura ideal, existe sim
posturas disfuncionais, né? Então, aqui, postura é um processo dinâmico, constante mudança, adaptando as mudanças às demandas do ambiente, de maneira a executar de forma eficiente os movimentos, a definição aqui do Werner Gambetta. E postura ideal é aquela onde o estado de equilíbrio muscular protege as estruturas de suporte. E essa é a definição do Kendall, que é um cara bem mais antigo que o Werner Gambetta. Quando a gente deve intervir? Nos casos de postura com problema. Quando houver dor ou dificuldade para realizar algum movimento. Utilizando os modelos, por exemplo, aqui do Vladimir Janda, síndrome cruzada superior, síndrome cruzada inferior. Né? E aqui eu trago um caso clássico de adaptações, de adaptação anatômica, que é a cifose de Sherman, onde a gente não pode, não deve tentar mexer nisso aqui. Cifose de Sherman, ela é causada pelo espessamento, depósito de colágeno, novamente, o velho bandido, né? Depósito de colágeno, o colágeno vai se depositando no ligamento anterior da coluna, causando o espessamento dele, e, consequentemente, quando esse colágeno começa a espessar esse ligamento, começa a fazer uma força de flexão na coluna, gerando essa situação aqui, né? Essa situação aqui, que se caracteriza como uma adaptação anatômica, né? E, em contrapartida, esses aqui são os nossos casos clássicos de disfunções neuromusculares, onde nós podemos e devemos, sim, intervir. Eu vou interromper aqui, porque essa aqui já é a parte que eu quero tocar na nossa parte presencial. Deixa eu voltar para vocês aqui. O microfone está aberto para vocês. Fiquem à vontade. Oi, Malu. Como é que tu tá, Malu? Tá dormindo aí ou tu tá bem? Não, tô bem, não tô dormindo, não. Prestando atenção aqui, ligadíssima. Essa é uma parte pesada de teoria, né? Por isso que é bom a gente fazer essa parte aqui agora e depois a gente entra lá já rachando ali nas disfunções. Não, muito bom, né? Jocelito, tu tens alguma coisa para colocar aí, teus casos recentes, assim, que tu, de naturalmente complexo de ombro e cervical, que tu tem pego, alguma coisa diferente, mais complicada, assim? Para mim aqui é o que eu mais pego. É? É o que eu mais pego. Mais O que pessoal com quadril? problema. Não, mais que quadril. Por incrível que pareça, né? A gente já sabe, né, que é a questão das telas, né? Então isso aí é algo, essa questão mandibular também ali, né, de tensão, templo mandibular também, tem ajudado bastante, né? Tem ajudado bastante o pessoal aqui com esse tipo de condição, né? Sábado, das 3 pessoas que eu atendi na parte da manhã, os 3, né? A terceira que chegou, que já estava marcado, tudo, que era às 10 horas da manhã, né? Eu comecei, fiz 8, 9, 10, né? Fiz 3 atendimentos direto, né? A terceira tinha mais coisas, né? Mas todos os 3 com disfunção na postura de cervical e ombro, né? Dores em relação a cervical e ombro. E tu tá conseguindo matar bem aí com o que a gente já viu. Sim, bastante. Tem me ajudado bastante, Ivan. E, inclusive, a diferença, né? Eu já tinha te falado isso, mas colocar, né? Mais uma vez, né? A questão essa que tu tem feito agora aos domingos é primordial. Eu acho que, acho que o pessoal deve concordar. Se bem que eles não têm essa relação do módulo do ano passado, né? Da turma do ano passado. Mas fica muito mais fácil, muito mais entendido, né? E que pena que poucas pessoas estão participando, né? Tem muita gente faltando, né? Pois é, mas de qualquer maneira essa aula está sendo gravada, né?
Fica Perfeito. Ah, disponível, né? perfeito, Quem perfeito. Bem quiser, quem lembrado. tiver interesse, vai lá Bem olhar lembrado. depois, Bem né? lembrado. Bem Mas lembrado. ela E está gravada, essa aula está sendo é, gravada. bem lembrado. Alexandre Noshank, fala, meu amigo, como é que está teu trabalho lá no teu estúdio? Tá bem interessante. Tenho ajudado bastante pessoas. Está sendo bem legal ali. Tenho Já está aplicado começando a bastante. usar os conhecimentos aqui? Já, depois até vou ver contigo ali a questão da mentoria também. Acho interessante já começar a ter alguns atendimentos junto contigo. Eu tenho uma aluna que não é mais minha aluna, tá com uma lesão grave no cotovelo, e aí ela acabou indo para um outro espaço. Aí foi essa abordagem que tu teve nessa aula de hoje, eu fiquei bem tentado daqui a pouco de dar um apoio para ela para ver se ela consegue melhorar. Ela já está há 2 meses e está com bastante medo, já está com aquela questão da memória da dor também, muito derivado do beach tênis ali, né? Pelo excesso do beach tênis. E desde que ela cometeu esse excesso, ela não conseguiu mais recuperar. Então ela está com uma epicondilite muito grave ali, acredito que seja esse o diagnóstico, eu não falei mais com ela. Mas ela era para fazer uma mentoria já te acompanhando, porque ela está fazendo tudo que é tratamento e não está dando certo. Assim. Por que que dá esse problema agora? Tu já entendeu por que que não se consegue tratar as epicondilites? Pelo que tu falou ali, não sei se foi no início da parte que eu comecei ali a ver com o peitoral, com aquela parte aderente ali na parte anterior da nossa musculatura, e o diafragma junto, uma compensação da musculatura ali, do côndilo, que vai com o antebraço. Não sei se foi isso que eu peguei ali naquela parte que eu entrei. Porque a questão da epicondilite não pertence ao módulo 13, esse é o 5, né? Sim. Mas adiantando, né? As epicondilites, ou elas estão linkadas com um problema na mão, ou no manguito. Ponto. Agora, o manguito, como a gente viu na anatomia funcional, a função do manguito está embebida nas linhas dos braços. Então não adianta tu querer tratar só o manguito. É essa a coisa, é essa o cerne do problema. Entendeu? O pessoal tradicional das abordagens tradicionais terapêuticas só vão pensar no manguito. Mas se tu não levar em consideração o subsistema oblíquo posterior, o subsistema oblíquo anterior, se não levar em consideração o restante das linhas, dos músculos, das linhas dos braços, nunca vai conseguir matar, nunca vai conseguir matar as epicondilites, que é um troço simples de resolver para nós. Mas é exatamente essa situação aí que tu está observando com essa pessoa. Essa pessoa vai passar pipocando meses ou anos fazendo choquinho, fazendo isso, fazendo aquilo, só lidando, tratando o cotovelo dela. Mas ninguém vai olhar o manguito, ninguém vai olhar o dorsal, ninguém vai olhar nada disso. Nada disso, nada disso. Nem a mão, nada. Então, essa visão da anatomia funcional é o que diferencia a nossa abordagem das demais abordagens terapêuticas. Fazer a leitura, guiar a liberação miofascial, guiar as ativações através dos modelos de anatomia funcional, de acordo com a região anatômica que a gente está trabalhando, né? Vocês viram que nesse módulo 3, a parte de subsistemas do core que eu dei foi 2 subsistemas, né? Subsistema oblíquo posterior e anterior, ponto. E de trilho anatômico, o que a gente usa? Linha anterior profunda e linhas do braço. Ponto. É o que tem que saber. Para tratar cervical e ombro. Eu, inclusive, fiz um atendimento nela antes dela sair lá do estúdio. Foi bem interessante, assim, fiz uma liberação, toda a parte do dorsal dela, também peguei um pouco da parte do peitoral. Não foi um atendimento completo, assim, foi uns 20 minutos mais ou menos que eu fiz. E ela já se sentiu super bem e teve um alívio da dor muito grande. Mas aí o que ela fez? Foi jogar. Felipe Vasconcelos, agora tu acabou de levantar a mão, ó. Eu ia te chamar mesmo. É minha área. O Sabe cara que do beach tênis. eu já estou há 8 anos no beach tênis e beach tênis é um pouco da minha rotina. Então, eu dou aula de beach e treino na seleção gaúcha e estou envolvida bastante com isso aí.
O maior problema que eu vejo, eu tenho muita gente que me procura para consultoria, para montar o treino desse pessoal que está se machucando. E como eu já tinha falado para o Ivan, hoje o curso me ajuda muito até na visualização de montagem de treino e ver qual é a capacidade que a gente precisa trabalhar dentro de tudo isso. E o que eu mais tenho feito para esse pessoal é o trabalho de equilíbrio, de às vezes tirar um pouco de carga e tirar um pouco de horas de areia, de carga de treino, porque, assim como tu falou, ele vai ali, solta e volta para a quadra. Então, a gente pega pessoas que nunca fizeram atividade nenhuma, que não têm capacidade física, às vezes nenhuma, de suportar resistência, carga, e eles colocam uma carga de 2, 3 horas por dia e sem condicionamento nenhum. Então, hoje, nas consultorias que eu trabalho de montagem de treino, eu tento mais organizar a rotina de quantas horas de treino vai fazer na areia, o tipo de carga que vai fazer fora da areia para tentar reforçar a escápula, às vezes até um pouco de soltura, mas é bem por aí, é bem difícil, é um pouco de terapia com eles, porque Sim. eles trabalham às vezes, né, um atleta amador, eu falo para eles que eles fazem mais carga do que um trabalho alguém que joga profissional. Então, eles têm mais horas de jogo na semana do que quem realmente está jogando e levando isso a sério. Então, Felipe, desculpa te interromper, assim, para mim era super importante, assim, a gente ter essa comunicação amplificada, em função de todo o teu know-how, da tua expertise, porque eu nunca dei aula de beach tennis, não fiz nenhuma capacitação, mas eu trabalho em cima dessa lógica de horas de quadra, sabe? Porque eu fui atleta de vôlei muitos anos e a gente tem uma periodização dentro desse treinamento. E eu vejo que a galera, eles querem jogar, achando que jogar, eles vão melhorar, sabe? E todos os meus alunos hoje que jogam beach tênis se machucaram, sabe? Exatamente por esse excesso. Sabe? Então, se a gente pudesse promover uma amplificação disso tudo que tu está falando, com tudo que o Ivan tem nos proposto, para o pessoal entender que se não fizer isso, a vida útil desse esporte para que esse tipo de público vai acabar logo ali na frente, né? O que eu mais vejo, assim, é que a gente é um esporte que é fácil de jogar e que ele tirou muita senhor, senhora que nunca fizeram atividade nenhuma, eles entram ali e conseguem jogar. Então, ele tem uma coisa legal, assim, só que entre tu começar a jogar e tu fazer uma sobrecarga é muito fácil, porque são pessoas, às vezes, que nunca fizeram nada e que eles começam a se divertir com um esporte que é real, é fácil, e eles fazem uma sobrecarga muito grande. Então, hoje, eu já tenho alguns grupos de professores que mandam os alunos, e na avaliação, a primeira coisa que a gente faz é tentar equilibrar isso, é ver o quanto de carga vai fazer de areia, às vezes pedindo para fazer menos, e o quanto que o reforço muscular vai ser importante. Às vezes de reforçar a parte do manguito, às vezes de fazer uma liberação maior, porque está com uma carga muito grande. Então, eu acho que isso o curso, eu já tinha falado para o Ivan, está me ajudando muito a visualizar a necessidade de cada um ali, do que eu posso trabalhar mais, aonde eu vou soltar mais, ou vou encaminhar para alguém. E acho que isso é bem interessante. E o que vocês precisarem também dentro do esporte, podem ficar à vontade de me chamar também, que eu já estou há algum tempo no esporte, vendo bastante coisa. E eu estou bem com essa visão agora de tentar ajudar essas pessoas também que estão se machucando e que estão sem orientação, né? Porque, como é novo, o pessoal joga até machucar. Joselito, tu tinha levantado a mão, Joselito. Quer falar alguma coisa? O Felipe acabou falando, né? Bem no finalzinho da fala dele, ele colocou: as pessoas, elas começam a jogar porque elas não gostam de nenhuma atividade, né? Elas não gostam de fazer o fitness, alguma preparação, alguma coisa. Então elas começam a se divertir. Perdão da forma que eu vou colocar, tá? Não queira, não pense que é pejorativo, tá? Eu vou pegar uma raquete e vou brincar, né? Eu vou estar fazendo exercício de qualquer forma. E aí começam as disfunções. E ela já não tinha uma boa postura, já não tinha uma relação boa
né, de peso, de atividade física, de exercício físico, né, e aí começa a acontecer toda essa situação. Então, uma coisa que deveria começar primeiro para depois ir para outra, começa a dar uma confusão geral, né, porque tu não tem preparação, teu corpo não está preparado, apto para fazer algo, e tu começa a fazer e só quer fazer isso, né? Então, só quer ir para areia, por exemplo, né? Então, esse é um grande problema que eu vejo nas pessoas que aparecem aqui no consultório, né, para fazer o trabalho da R2FT. As pessoas não, olha, nem pensam em ir para uma sala de musculação e se preparar para o esporte que elas estão fazendo. A ideia delas, não, eu não gosto de fazer exercício, aquilo ali é para me recrear, é para mim brincar. Então, é mais essa questão que eu queria deixar, né? De a gente começar a conscientizar o pessoal que eles têm que ter essa preparação, tem que haver uma compensação, né, para fazer um esporte que, pô, tu pega a raquete com uma das mãos, né? Tu vai fazer todo o trabalho mais desenvolvido, mais de um lado. Então, tem que haver um trabalho de preparação para isso, né? Essa questão que o Felipe trouxe, o Joselito está complementando, gente, isso aí é um tópico de alta complexidade, que, meu, assim, ó, é a razão da nossa existência, né, como profissional de educação física. Porque o que nós temos que fazer? Nós não vamos fazer recreação de adultos, nós vamos fazer um trabalho técnico. Esse trabalho técnico, agora, com a nossa visão aqui da R2, no que consiste? Nós vamos criar a condição básica, nós vamos dar o alicerce para essa pessoa, para ela poder desempenhar o esporte dela. Só que esse alicerce, no caso, a função do manguito, a função das linhas, muitas vezes ela já está comprometida pela vida da pessoa normal, a vida normal da pessoa. Então, nós temos que ter condições de avaliar isso, dar uma consertada, porque como essa pessoa está te buscando para tu treinar ela vai ter talvez alguma dificuldade, vai ter uma resistência a tanto a fazer o trabalho de maca quanto fazer o trabalho de exercício de reabilitação. E vocês vão ter que, né, saber explicar a coisa. Eu gosto de colocar, assim, se esse meu método aqui ajudar para vocês, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que na educação física é o único lugar onde tu começa uma casa pelo telhado. Né? Porque em qualquer outra obra, qualquer outro empreendimento que você for fazer, tu vai começar a tua casa pelo alicerce. Não começa pelo telhado, mas aqui na educação física, o pessoal quer tocar direto, treinar, musculação, papapá, sem ter nada de condicionamento físico, e pior, além de não ter o condicionamento físico, a infraestrutura, o alicerce, ainda tem disfunções. Então, é complicado o negócio, tem que tirar as disfunções, dar o condicionamento físico, para depois treinar a pessoa. Né? Que é a nossa pirâmide, né? Dor, função e treino, né? Nisso que se resolve, que se resume a nossa função. O Felipe Portugal, quer falar alguma coisa? O Vasconcelos quer falar. Não, só para fazer um fechamento do que também. Ano passado a gente teve quem ainda ministra os cursos de beach tênis é a CBT. Ano passado eu fui convidado para dar um curso de preparação física, falar sobre isso num dos cursos da CBT. E eu tentei levar um pouco dessa parte de equilíbrio muscular, trazendo um pouco da vivência que eu tenho na academia, de visão do esporte, como o esporte traz sempre uma mesma rotação de quadril e a função do ombro também, que a gente sobrecarrega. Eu tentei levar um pouco dessa parte de equilíbrio, bem mais simples do que tu está passando, óbvio, mas a gente tinha 150 pessoas. Eu acho que eu recebi umas 100 mensagens de pessoas que estavam lá fazendo curso, querendo saber mais, porque dentro do esporte, eles pensam que tudo é pliometria e tudo é trabalho explosivo. Só que para chegar em pliometria e trabalho explosivo, tem que fazer todo um trabalho de base, de resistência, de força.
Então, até o meio de trabalho do beach tênis, como preparação física, ainda está muito abaixo. Não se tem ainda alguma coisa do básico para, como tu falou, de trabalhar o alicerce para ir subindo um treinamento. Então, eu acho que ainda vai ter muita gente machucada por muito tempo, porque a preparação também está muito abaixo. O Alexandre Nochank pediu para falar. Fala, Alexandre. Eu acho que isso que o Felipe fala vai de encontro com essa pirâmide, só que invertida, né, Ivan? Aí a galera treina, aí vai, aí chega lá em cima e fica na dor, né? Aí, porque a gente vê exatamente isso, treina para chegar num nível melhor, ou um nível de competição, como é um modo que o Felipe trabalha, mas ela não pensa exatamente na formação do alicerce, né? Que é isso a lógica do R2FT, né? A gente tirar a dor para ir para o segundo nível e o treino é a última parte. Porque treinar em cima de disfunção só aumenta a disfunção. Só aumenta a disfunção. E é o que eu estou vendo hoje muito com esses meus alunos. E olha, pai, eu tenho uma dificuldade, Felipe, é terrível, assim, para conseguir tentar entrar nessa parte do comportamental, para eles entenderem que se eles não fizerem isso, a vida útil deles vai acabar daqui a meio ano, 1 ano, 2 anos, seria. Sim. A Malu levantou a mão. Pode falar, Malu. Só rapidinho aqui, até pelo horário, né? Mas eu percebo muito essa questão disfuncional na dança, em pessoas que, né, vão para a dança numa forma de se divertir, porque realmente é algo que é muito prazeroso, mas eu trabalho em 2 condomínios com grupos de dança e eu tenho maior cuidado, assim, que são pessoas de mais idade, pessoas... Então, em quais exercícios eu vou escolher mas eu vejo assim, tem alunas que eu atendo que dançam muito, e quando é dor no joelho, é dor no quadril, e quando vê a dor, porque tem determinados movimentos, dependendo das coreografias que são dadas, o Joselito sabe, né, o Joselito trabalhou muito, gente, ela agacha, sobe, e as pessoas já chegam com problema. Claro. Então, eu também vejo isso, que não tem esse preparo, que tu mesmo trouxe, Joselito, na tua fala, em perceber esse aluno, analisar esse aluno, avaliar esse aluno, né, simplesmente lá os alunos se inscrevem, saem dançando, mas acabam cheios de dores. Eu tive uma vez uma que me disse assim, Malu, eu amo dançar, e eu te contratei para tu melhorar toda a parte dos meus joelhos aqui, fortalecimento, coisa parecida, porque o médico disse que eu não vou mais poder dançar. E eu digo assim, não, calma, não é para tanto. Mas eu vejo, assim, muito essa questão, né, que vocês trouxeram aqui do beach tênis, dentro de um público com o qual eu trabalho, da dança, e como isso também acontece, né, e, digamos assim, não só nos joelhos, mas na parte de lombar, de quadril, de ombro, porque é um mexe-mexe, onde as pessoas, às vezes, não têm o corpo preparado para determinados movimentos, e aí, às vezes, tem pessoas que fazem uma aula, no outro dia não conseguem se mexer direito, né. Então, é só para trazer isso, né? Eu acredito, sim, que o método vai ajudar muito também, né? Na minha prática, digamos assim, em relação a essas pessoas. E principalmente o módulo 4. O módulo 4, que é joelho e pé. Tu vai ver como os problemas do joelho a gente resolve sem mexer no joelho. Os problemas do joelho a gente resolve mexendo no quadril, via de regra. Doutor Renato, o senhor levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa? Gostaria. Seguinte, é lógico que tem que haver uma preparação, mas ninguém faz isso. Tanto é que dão uma misturada nas academias entre jovem, adulto, adolescente e velhote como eu, assim, aí não tem um atendimento assim especial. Então tem que mudar a conduta das pessoas, primeiro. Segundo, epicondilite, a gente pega muito, mas a maioria hoje que está tratando é onda de choque, meu amigo. Não é a visualização de antagonista, sinergista, não, ninguém está preocupado com as disfunções. Não, vamos tirar a tua dor aqui, e o que está rendendo mais? Onda de choque. 30, 50 mil dólares cada aparelhinho. Então, tem que pagar. Não? Então, é mais difícil você enfrentar isso aí. Eu acho que a parada é muito, muito mais dura. Se não conseguir sensibilizar quem está na linha de frente da saúde,
professor Ivan, a coisa vai ficar muito mais longa, muito mais longa. Vamos ver se nos próximos anos agora o senhor tenha mais 2, 3, 4, 5 médicos aí para ensinar isso aí, né? Quem sabe? Né? Com a sua ajuda, Olha, a gente vai conseguir dar uma penetrada aqui na enquanto área ele de... não me chamar, ele permitir que eu esteja aqui, está tudo bem, meu amigo. Eu estou Só tem gostando muito muito chão disso ainda aí. pela frente aí, só tem muito Estou chão aí. aprendendo muito com vocês, tá bom? Muito obrigado, doutor Renato. Uma boa noite, boa semana para todo mundo. Boa noite, doutor Renato. Pessoal, já são 9h20. Vamos, por mim, está encerrada a nossa sessão, nossa aula. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Então, estamos Boa dando noite, por pessoal. encerrada essa nossa aula. Agora nós nos veremos, então, no dia 22, já começando com o pé embaixo lá nas disfunções, ok? Show. Muito obrigado, boa noite para vocês, boa semana. E qualquer coisa, me acione pelo WhatsApp aí, que precisarem, tá bom? Grande abraço, pessoal. Saindo.